Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago para vocês os números divulgados pelo Instituto Datafolha da pesquisa que foi feita então para presidente 2022. Nós temos aqui algumas diferenças em relação ao levantamento de maio, tanto nos números assim como em quem estava colocado na pesquisa. Esta já não trouxe mais os nomes de Moro, nem de Amoedo e nem de Luciano Huck. Então, vamos falar sobre esses números. Eu vou deixar aqui algumas reflexões no final, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio, se inscrevendo aqui no canal, deixando aí também o seu like se você gostar, o dislike se não gostar, e claro, se puder, ativa lá o sininho das notificações, porque isso nos ajuda muito aqui. Bom, pessoal, o Moro, Huck e Amoedo, em maio, os três juntos somavam 13 pontos. Moro aparecia com 7, ali em terceiro lugar o Ciro tinha 6. Com a saída do Moro e destes outros dois, a gente percebe que esses 13 pontos eles foram diluídos. Eu vou falar para vocês aqui, mas fez com que Ciro Gomes, que estava em quarto no Datafolha, assumisse agora a terceira colocação, crescendo 2 pontos. Mas vamos lá para os números aqui de todos eles. Lula aparece nessa pesquisa com 46% dos votos. Ele tinha 41 em maio. Então isso aqui está pegando o que quase todos os institutos também estão. Lula está realmente crescendo. Bolsonaro, que na anterior tinha aparecido com 23, agora aparece nessa com 25. Essa aqui pegou um crescimento dentro da margem de erro, mas praticamente assim, e olha que essa semana foram 7 pesquisas, e praticamente só essa que pega um, mesmo que ligeiro crescimento de Bolsonaro. Ciro Gomes tinha 6, passa para 8. João Dória tinha 3, passa para 5. Mandetta tinha 3, passa para 4. Então a gente percebe que os 13 pontos desses 3 que saíram da pesquisa de maio para essa foram diluídos, mas Lula acabou sendo o maior beneficiado destes números. Claro, começa a gerar uma expectativa na sociedade de Lula ser aí o único que vence Bolsonaro, e isso faz com que ele consiga capitalizar em torno de si um apoio que dificilmente ele teria não tivéssemos Bolsonaro, por exemplo, na presidência. Se o impeachment já tivesse acontecido, eu duvido muito que Lula teria esses 46% que ele aparece agora nessa pesquisa. Em outras ele aparece com 38, 37, tem para todo gosto. Mas vamos falar dessa aqui. E agora começa a surgir uma mobilização na militância petista de tentar convencer todo mundo que, olha, vamos ficar junto com o Lula para vencer Bolsonaro já no primeiro turno e afastar a ameaça do fascismo. Porque, de fato, Lula, com esses números, venceria as eleições no primeiro turno. Mas estamos a 15 meses de quando a gente realmente vai ter que decidir. E eu fico muito curioso para saber se, quando todo mundo perceber, e é o que eu vou falar aqui agora, que Bolsonaro perde para todos os possíveis candidatos aí com ele no segundo turno, será que o pessoal vai concordar em tampar o nariz e votar no Lula? Que é o que muita gente fala. Se você conversar com alguém e falar, olha, eu não queria votar no Lula, mas já que Bolsonaro é uma ameaça, eu voto no Lula, contrariado, mas voto. Então, quando o eleitorado perceber, opa, Bolsonaro não é tanta ameaça assim não, porque qualquer um que for contra ele, vence, a gente vai perceber aqui, com folga. E aí tende a esse eleitorado, então, abandonar Lula e partir para o que se chama aí terceira via. E vamos falar sobre isso. No segundo cenário, eles tiram o Dória e colocam Eduardo Leite. Lembrando que nós teremos prévias dentro do PSDB para definir quem será o candidato do partido para 2022. E além do Leite e do Dória, Tasso Gereissati, que não foi testado em nenhum cenário, e também o Arthur Virgílio concorrerão, se nada mudar. Eles podem retirar também a candidatura antes que essas prévias aconteçam. Nesse cenário com o Leite, Lula e Bolsonaro não mudam. Ciro cresce mais 1, vai para 9. Mandetta cresce mais 1, vai para 5. E o Leite fica com menos 2 do que tinha Dória. Dória tinha 5, Leite aparece com 3. E aqui já pegou toda essa repercussão que teve em torno do Eduardo Leite na conversa com o Bial, se revelando lá gay. Isso gerou noticiário para ele, um noticiário muito positivo, inclusive. Havia uma certa dúvida se isso beneficiaria nas próximas pesquisas. A gente tem percebido aqui que em várias delas isso não sofreu tanta alteração assim. Se a gente somar a terceira via nos dois cenários, ela tem 17%. Alguém pode dizer menos que Bolsonaro, com 25%.
Sim, mas o que eu tento imaginar é, supondo que houvesse aí a tão falada união do centro democrático em torno de uma única candidatura. E hoje ela deveria acontecer por uma questão assim óbvia em torno de Ciro Gomes. E não estou nem me dizendo aqui que seria por causa do projeto, é porque o Ciro ele aparece na frente em todas as pesquisas desse grupo. O Ciro Gomes ele apresenta menor rejeição do que o Dória, que é alguém muito conhecido. Uma ligeira rejeição maior do que Mandetta, mas o Mandetta é menos conhecido, isso acontece. Quanto menos conhecido, menor também é a rejeição. E o Ciro tem militância, algo que nem Mandetta e nem Dória tem. Então a união óbvia, caso ela ocorresse, teria que ser em torno do Ciro Gomes. E a minha dúvida é como que a sociedade reagiria se houvesse uma mobilização, uma coletiva, em que possíveis candidatos abririam mão. E aí você pode ter lá, o Dória vai para o governo de São Paulo, o Mandetta vai tentar o governo do seu estado, ou muita gente defende o Mandetta de vice do Ciro, ou tenta o Senado, enfim. Que houvesse ali uma grande coletiva de vários políticos unindo ali em torno de Ciro Gomes. Como é que a sociedade encararia essa união contra estes dois que agora polarizam o debate? Eu não estou nem dizendo assim que são extremos, porque se a gente pega do ponto de vista econômico, Paulo Guedes não teria tanta dificuldade de ser ministro dos governos petistas, já que o modelo econômico, com alguma coisa de diferente, bem pequeno mesmo, é o mesmo. Então, eu acredito que essa terceira via vai ter que começar a conversar com mais seriedade. Às vezes o pessoal vai ter que deixar um pouco os interesses pessoais e regionais de lado, caso estejam realmente preocupados com o futuro do Brasil. Isso supondo que não teremos impeachment, porque se vem o impeachment, tudo muda. Tudo muda, eu tenho falado isso aqui, e é por isso que Lula não incentiva tanto o impeachment assim, porque ele quer que o cenário fique aí com o Bolsonaro sangrando até 2022. Isso é evidente, inclusive na militância petista. Tem muita gente que fala, então você prefere o impeachment do Bolsonaro e eventual vitória do Dória o ano que vem? Ou seja, eles têm a consciência de que se Bolsonaro cai, Lula derrete e abre espaço para que outro candidato vença as eleições. E pelo que tudo indica, na minha opinião, seria Ciro Gomes, que é quem aparece melhor colocado aqui em todas as pesquisas no terceiro lugar. Mas vamos falar do segundo turno. Lula aparece com 50 e... Cadê aqui? Lula contra Bolsonaro, 58-31. Você tem uma diferença de 27, essa diferença era 23, então Lula amplia em 4 pontos. Lula amplia também a vantagem em relação a Dória. Ele tem agora... Na verdade, a diferença para o Dória caiu. Ela está 56-22. Ela era 57-21. Era 28 de diferença, passou a ser 20... Era 26, passou a ser 24 pontos a diferença de Lula para João Dória. Ciro ampliou, e aqui eu quero fazer apenas um destaque. Quando eu entrei no G1, eu assustei, porque colocava lá Bolsonaro com 50% e Ciro com 34%. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí eu fui em outros, eu não conformo com isso, não tem lógica. Aí eu fui, pesquisei na Folha e estava lá Ciro com 50% e Bolsonaro com 34%. Aí pouco tempo depois o G1 já corrigiu, então confirmado Ciro 50% contra 34%. A diferença que era 12% passou para 16%. E o Dória, que tinha uma diferença só de 1 ponto em relação ao Bolsonaro na última, ele tinha 40%, Bolsonaro 39%, agora ampliou essa diferença para 11%. Agora Dória tem 46% e Bolsonaro 35%. E a rejeição dos 4 primeiros, ela aumentou. Bolsonaro é rejeitado por 59%, ou seja, Bolsonaro não ganha com a rejeição dessa. É impossível, não tem jeito. Lula tinha uma rejeição de 36%, subiu para 37%. A do Bolsonaro era 54%, aumentou também. A do Dória era 30%, passou para 37%. A do Ciro era 24%, passou para 31%. Então a gente percebe que todos eles tiveram a sua rejeição aumentada. Mandetta tem 23%, mas eu não encontrei rejeição dele em maio. E Eduardo Leite, 21%. Mas eu já disse antes, quanto menos conhecido, menos rejeitado. Isso é normal. O que a gente pode tirar como conclusão? Bolsonaro, tudo indica que vai perder. Hoje ele aparece perdendo feio para qualquer um. Para o Lula, para o Ciro e para o Dória. E ele vai tentar radicalizar ainda mais o discurso, já está radicalizando, para manter aquela base ali dos 20 e poucos por cento unida, radicalizada com ele, para que ele, quem sabe, com isso, chegue ao segundo turno. Não é nem certeza que ele consiga. Eu já disse aqui várias vezes, a Marina Silva em 2014 teve 21% alguma coisa e não foi para o segundo turno.
E o Aécio tinha 16, 15%, faltando 15, 20 dias para as eleições, e deu uma arrancada e terminou o primeiro turno com 33%, perdendo no segundo para a Dilma por pouco. Então, Bolsonaro tende a radicalizar ainda mais à medida em que a popularidade dele cai. É uma estratégia meio louca, mas fazer o quê? E ele está falando agora em golpe, fraude e tudo mais, cada vez mais, ele sempre falou, mas agora de uma maneira muito mais incisiva. Bom, pessoal, sobre essa união da tal terceira via em torno do Ciro, por que ela não poderia acontecer em torno do Dória, por exemplo, já que alguém pode alegar aqui que o Dória pode crescer daqui até as eleições, e pode mesmo. Eu já disse aqui várias vezes que o Dória tem a seu favor a questão da vacina, de ter tido uma postura mais aliada à ciência, cometeu erros na pandemia, cometeu muitos erros, mas nada se compara ao comportamento do Bolsonaro, por exemplo. Então muita gente pode pensar, mas o Ciro poderia abrir mão da sua candidatura em prol do Dória. Olha, eu acho que isso seria contraproducente, mesmo que o Dória em algum momento passe o Ciro. Por que eu digo isso? Porque se o Ciro sai da jogada, o eleitorado do Ciro é eleitorado progressista, mais de centro-esquerda. Então, naturalmente, ele tende a ir, na sua maioria, não todos, com Lula. E aí isso ajudaria ainda mais Lula a vencer no primeiro turno. Então eu acredito que esses atores da terceira via estão numa sinuca incrível. Porque se eles pedem, olha, Ciro, abra mão para nós, isso fortalece o Lula. E eles vão ter esse gesto em prol do país, de abrirem mão em prol do Ciro, tem muita gente defendendo que isso seja feito. Como eu disse lá atrás no vídeo, necessário pensar com calma, estamos longe das eleições, muita coisa pode acontecer, mas sem o impeachment, que até agora a gente percebe que o Lira está lá firme em defesa do Bolsonaro, a tendência é que Bolsonaro sim se mantenha ali em torno aí de uns 20%, não sei qual vai ser o piso dele, talvez 17%, 18%, que é o que ele tinha antes de começar as eleições em 2018. Se a gente pegar as pesquisas de um ano e meio antes, Bolsonaro tinha lá 17%, 18%, que é esse eleitorado mais fiel da extrema-direita, que acredito que, infelizmente, foi revelado nas eleições e parece ter vindo para ficar. Mas eu acredito também que além de ter essa união em prol do Ciro por ser eleitoralmente mais viável, é necessário ter um pouco de compreensão, gente. Não dá mais para aguentar neoliberalismo no país, seja ele na mão dos tucanos, seja na mão de quem se diz de esquerda, que quando assume o poder mantém ali o chamado tripé macroeconômico, privilegiando os rentistas e os especuladores em detrimento da nossa indústria e desenvolvimento nacional. Então é necessário ter um pouco de humildade desses liberais, como André Lara Rezende disse, primitivos, de compreender que acabou, estamos no fim de um ciclo e não dá mais para insistir nessa receita, que tentam nos empurrar aqui porque beneficia lá fora e vai destruindo o país de dentro, por dentro. Então é necessário a gente ter um pouco dessa compreensão, e é o Ciro quem apresenta um projeto que substitui essa política econômica que comanda, que dirige o país aí há 30 anos, se a gente for analisar e considerar o governo Fernando Henrique até agora. Então, meus amigos, isso é o que a gente tem para dizer. Estamos longe das eleições, mas, claro, é necessário que esses atores comecem a sinalizar algo no sentido dessa união em torno do Ciro, porque aqueles que já simpatizam mais com Lula, mesmo estando em outros partidos, como, por exemplo, Flávio Dino e Marcelo Freixo, já falam abertamente em união com Lula, contra o fascismo, contra a ameaça à democracia, quando, na verdade, uma união com o Ciro é, inclusive, para tirar Bolsonaro do segundo turno, e aí sim a gente ter uma eleição mais arejada, menos radicalizada por conta dessa extrema-direita que tem adoecido o país, que tem prejudicado as relações pessoais, familiares, na sociedade e prejudicado o debate político. Eu fico por aqui, agradeço a todos aí que têm nos ajudado aqui no canal Politizando e até o nosso próximo vídeo.